O Clube de Roma, assim como os Bilderberg, faz parte também dos Illuminati. E dentre os componentes do Clube de Roma, temos uma grande personalidade brasileira, Fernando Henrique Cardoso. O Clube de Roma foi quem organizou, idealizou, colocou em prática a Eco 92. Foi para eles o pontapé inicial na questão dos grandes debates sobre biodiversidade, sobre a questão da raça humana, sobre a questão da ecologia, sobre a questão de recursos naturais. Resumindo, de que o homem está prejudicando a natureza e de que a humanidade precisa ser controlada. Ou resumindo melhor ainda, de que deve-se haver a redução populacional. Pois bem, após a Eco 92, outras discussões também aconteceram no mundo todo com relação a esse respeito. E em uma dessas oportunidades, o maior expoente dos Illuminati, o David Rockefeller, ele fez um pronunciamento. E eu creio que todos nós gostaríamos de saber o que o David Rockefeller pensa sobre esse assunto, sobre a questão da população, da raça humana, enfim, se nós estamos mesmo prejudicando o meio ambiente, se nós devemos ser controlados, enfim, se deve haver a despopulação ou não. Vamos assistir. Esse vídeo foi feito em parceria Verdade Oculta e The Morpheus Brasil. Ironicamente, as próprias inovações que tornaram possíveis um aumento dramático no bem-estar das pessoas também estão criando novos problemas, o que aumentam a perspectiva de um desastre catastrófico com a biosfera onde vivemos. E aqui está a raiz do que enfrentamos. Ao melhorarmos a saúde humana, acabamos diminuindo a taxa de mortalidade infantil no mundo em 60% nos últimos 40 anos. E no mesmo período, a taxa de expectativa de vida foi melhorada de 45 anos em 1950 para 63 anos hoje. Este é um desenvolvimento onde os indivíduos que nós podemos empregar, não importa quão positivos sejam os resultados de nossas medições sobre a população, calculando sobre o mesmo período de tempo geometricamente, de quase 6,6 bilhões de pessoas, nós podemos facilmente atingir 8 bilhões de pessoas pelo ano 2020. O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente. O rápido crescimento mundial da exportação de suprimentos de energia e água é um caso de preocupação profunda. E as conversas são sobre os produtos que a indústria aberta vem colocando na atmosfera a níveis perigosos. E poucas nações irão discordar em trabalhar juntas nesses desafios que ultrapassam fronteiras, causados pelo crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. As Nações Unidas podem e devem usar o caminho essencial, mostrando que o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico. A recente análise das Nações Unidas mostra que um dos assuntos chaves é o crescimento populacional. Mas as controvérsias que interromperam na conferência estreitam esse problema a um assunto profundamente importante, o qual tem uma dimensão profundamente moral. As Nações Unidas podem e devem usar um caminho essencial, mostrando como o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico na maneira dessas considerações sensitivas, morais e religiosas. O crescimento econômico tem, obviamente, uma correlação inevitável com o crescimento populacional e é essencial para aperfeiçoar os padrões de vida, mas sem uma coordenação cuidadosa na força do crescimento econômico, coloca em risco o nosso meio ambiente. Estes foram os principais assuntos discutidos no Rio de Janeiro na Conferência do Meio Ambiente Eco 92. O foco está no crescimento sustentável e desenvolvimento mundial,
E foi apontado na conferência que o crescimento é melhor gerenciado pelo setor privado, mas a regulamentação dos processos pelos governos nacionais e órgãos internacionais também são necessários. Então, mais uma vez, as Nações Unidas deverá ser a catalisadora e coordenar o processo inteiro. Hollywood tem diversas utilidades práticas para os senhores do mundo. E eles têm utilizado dessa ferramenta de muitas maneiras, a fim de satisfazer as suas necessidades quanto ao que sabemos, quanto ao que julgamos, como nos comportarmos, do que gostarmos e até o que odiarmos. Suas produções servem para divulgar informações que eles querem que saibamos, mas que não poderiam divulgar de forma oficial através dos noticiários da TV. Serve também para dar credibilidade a algo que eles queiram valorizar. E, em contrapartida, serve para ridicularizar o que eles querem que menosprezemos. E serve para muitas e outras práticas. Pode estar certo que lá no final dos seus interesses com Hollywood é que você encontra os interesses por divertir e arrecadar dinheiro. Embora esses sejam os que enxergamos como se fossem os principais. Isso acontece porque eles nos condicionam a ver assim. Quando promovem seus filmes através de comerciais, eles utilizam do argumento de que tantas pessoas já assistiram, dizendo que é uma ótima diversão, e dizendo que já arrecadou tantos dólares, ou seja, dizendo que subliminarmente eles têm interesse pelo dinheiro. Assim, nós pensamos que eles mantêm Hollywood com esses dois propósitos sendo principais, de divertir e de ganhar dinheiro. Mas não é bem assim. E partindo para o Matrix, que é o objetivo desse trabalho, esse filme é constituído por diversos desses propósitos, aos quais os filmes são concebidos por Hollywood. E ao longo dessa explanação, você perceberá esses elementos. Matrix. Para o entendimento mais profundo, é necessário que conheçamos o mito da caverna de Platão. E é bom que conheçamos também a regra da essência e impressão. Assim, as questões quanto ao Matrix ficam mais claras em nossa mente. O mito da caverna é uma parábola escrita pelo filósofo Platão e encontra-se na obra intitulada A República, livro 7. Trata-se da exemplificação de como podemos nos libertar, através da luz da verdade, da condição de escuridão que nos aprisiona. Alguns ainda chamam de mito da caverna, os prisioneiros da caverna, ou, menos comumente, a parábola da caverna. Imaginemos um muro bem alto separando o mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a entrada, acorrentados, sem poder se locomover, e são forçados a olhar somente para a parede do fundo da caverna. Nessa parede são projetadas sombras de outros homens, que além do muro, mantêm acesa uma fogueira. Os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Um dos prisioneiros decide abandonar essa condição. Ele fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões. Aos poucos vai se movendo, avança na direção do muro e o escala. Com dificuldade enfrenta os obstáculos que encontra e sai da caverna. Descobre não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles. Descobre também o mundo todo e toda a natureza, enfim. Quando você ver essa imagem, é muito comum imaginar estar vendo um homem sobre um cavalo. Ou ainda poderia-se dizer a estátua de um homem sobre um cavalo. Dos dois modos, trata-se da impressão e não da essência. O que é visto na praça, na verdade, em sua essência, é um artefato de concreto. Areia, pedra, cimento. Imagine que chega uma pessoa nesse momento e diga: não, isso não é um homem sobre um cavalo, isso é concreto. Poderia até ficar difícil concordar com ele, mas não poderíamos dizer que ele está errado. Agora a pergunta principal: se você parar nessa praça hipotética e fizer uma pesquisa, você acha que de 100 pessoas, quantas dirão que se trata de concreto?
ou ao menos farão referência a ele. Eu creio que de 100 pessoas, nenhuma dará tal resposta, pois todos estão condicionados desde pequenininhos a responder que se trata de uma estátua de um homem sobre um cavalo, ou simplesmente que se trata de um homem sobre o cavalo. Estando esses dois aspectos, o mito da caverna e a impressão e essência bem entendidos, podemos seguir em frente. O que é a Matrix? A resposta está lá fora, procurando você. E vai encontrá-la, se você quiser. A própria história do filme Matrix já é uma Matrix. A impressão que se tem é que o enredo trata da luta constante entre homens e máquinas. Mas a essência nos mostra qual a Matrix da Matrix a partir dos 37 minutos do episódio número 1. Imagino que, nesse momento, deve estar se sentindo um pouco como Alice, caindo pela toca do coelho. Mais ou menos assim. Vejo isso nos seus olhos. Tem a expressão de um homem que aceita o que vê, porque espera acordar. Ironicamente, isto não está longe de ser verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. E por que não? Porque não gosto da ideia de não ter o controle sobre a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe eu contar por que está aqui. Está aqui porque sabe alguma coisa. E o que você sabe não consegue explicar, mas sente. Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo, não sabe o que é, mas percebe como uma farpa na sua mente. E o deixa louco. Foi isso que trouxe você a mim. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neo. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Como assistimos nesse trecho, há algo além da guerra constante de homens e máquinas, como